Questões de disciplina, aulas que não motivam os alunos, problemas com a direção. Esses foram alguns tópicos apontados pelos professores na oficina Aprender com a Vida. Meu nome é Gleice, eu faço parte do Locus Educação e dentro desse espaço nós estamos desenvolvendo uma oficina com professores. E nesse processo, os professores foram convidados a fazer um olhar para dentro deles e para o contexto onde eles estavam atuando. E para que a gente pudesse ter esse olhar, a gente usou a metodologia FOFA, que é uma metodologia que nos permite ter um olhar amplo para uma situação, né? E no momento que a gente consegue olhar as questões, que a gente consegue organizar as questões, fica muito mais fácil a gente buscar maneiras de resolvê-las ou até mesmo parar de sofrer quando a gente percebe que aquela situação não cabe a nós. Então, eu vou tentar passar aqui em 20 minutos todo um processo que levou uma manhã inteira, né? Foram mais de 3 horas, mas eu vou estar resumindo aqui para vocês. Então, a FOFA, ela traz as forças e as oportunidades, olhando como pontos fortes de uma situação, e ela traz as fraquezas e as ameaças, olhando para os pontos fracos dessa mesma situação. E ainda, essas questões são divididas entre fatores internos, que são controláveis por nós, e fatores externos, que são os incontroláveis. Então eu vou passar rapidinho e vou focar mais nas fraquezas e nas ameaças, porque no momento em que a gente coloca no papel e organiza essas questões, a gente percebe que esses professores que participaram da oficina e os outros professores que responderam o questionário que foi realizado com essas mesmas questões apontam ter mais fraquezas e mais ameaças no processo ensino-aprendizado no qual eles estão incluídos. Então a gente tem como forças buscar qualidade no meu plano de aula, amo o que faço aulas alegres, estou sempre fazendo cursos e pós. Então, são questões que o professor está buscando se aperfeiçoar, né? Fazer cursos, estudar, ler, trabalhar com alegria, trabalhar com amorosidade. Isso são pontos fortes na nossa atuação como professores. As oportunidades, que são os fatores externos, eles apontaram escola com uma boa relação com a comunidade, a dedicação ao trabalho em casa, o uso do dinheiro para fazer aula legal, boa relação com os pais e ação participativa. Então, a escola ter uma boa relação com a comunidade, isso é fundamental, né, gente? A gente precisa, a BNCC traz isso e a gente precisa disso para que a gente consiga caminhar nesse território em que a escola está inserida. A gente colocou um destaque nessas duas questões porque elas foram muito debatidas, né? A dedicação que trabalha em casa e o usar o dinheiro próprio para fazer aula legal. Então, até que ponto a gente trabalhar em casa e a gente usar o nosso próprio dinheiro para fazer uma aula legal é uma oportunidade ou é uma ameaça? Então, isso foi muito discutido e a gente vai voltar a falar isso depois. E aí, a gente tem aqui as fraquezas, que é onde eu quero olhar e depois eu trago isso para discutir aqui, né? Então, como fraquezas, a gente tem a insegurança com a sala de aula, né? A insegurança em desenvolver uma rotina, a dificuldade em implementar novas metodologias concomitante com o planejamento escolar, a adequação do tempo com a sala de aula, manter a turma motivada e trabalhar o planejamento. O planejamento foi a segunda questão mais apontada, tá? E aí,
tudo isso tem a ver com o planejamento. E tem a ver também, aí eu trago aqui para essa questão das forças que alguns professores colocaram. Como é que a gente desenvolve um planejamento, né? Como é que a gente trabalha esse planejamento? Primeiro a gente precisa pensar em aulas envolventes, aulas participativas, onde o aluno é protagonista desse processo. Então assim, não adianta você sentar, abrir um livro, vários livros, e planejar uma aula sem estar com um olhar voltado para a sua sala de aula, para os seus alunos. Eu tenho visto muito nas redes sociais pessoas oferecendo planejamentos, ou vendendo por preço muito baixinho, ou até oferecendo de graça. E as pessoas baixando esses planejamentos. Eu acho que, assim, nada contra, né? Se você faz isso, eu não estou criticando, não estou julgando. Eu acho que a gente pode sim pegar esses planejamentos. Eu mesmo busco na internet, ou entro em alguns sites que eu acho bem interessantes, eles têm lá alguns planejamentos legais, mas eu olho esses planejamentos dentro do meu contexto, das minhas crianças, eu faço adaptações. Eu não pego só uma folha com uma determinada atividade e eu coloco para minhas crianças. Então, eu acho que a gente precisa ter uma aula com momentos de relaxamento, com momentos de leituras, com rodas de conversa. Eu sempre busco pegar o conteúdo que eu tenho que trabalhar no currículo da prefeitura, no caso eu estou no Rio de Janeiro, sentar com as crianças, estabelecer uma roda de conversa onde elas possam definir quais são os temas. Então as crianças escrevem logo na primeira semana de aula quais os temas elas querem conversar nas rodas de conversa, e eu pego esses temas e vou alinhando com os conteúdos que eu preciso trabalhar. Então, 3 vezes na semana a gente faz uma roda de conversa sobre os temas que eles definiram, sendo que esses temas muitas vezes já estão sendo trabalhados também dentro da sala de aula. Então eu acho que definir aulas envolventes, aulas participativas, com um aluno protagonista é uma questão que a gente precisa ter para trabalhar essa questão do aluno motivado. Nenhuma criança vai se motivar com um texto longo, um quadro escrito de ponta a ponta. Você pode até ter alunos quietos copiando, mas eles não vão estar realmente envolvidos e participando daquela questão. O medo de não saber relacionar com os pais, o medo de não ser valorizada, pavor de turmas enormes da rede pública. Então assim, as turmas enormes, elas realmente existem, mas quando você tem um planejamento bem definido, quando você tem uma aula motivada, quando você trabalha com metodologias ativas, as crianças elas estão focadas naquilo. Então elas não estão correndo pela sala, elas não estão brigando, e elas não estão fazendo coisas que possam atrapalhar o desenvolvimento da aula. Elas estão todas ali envolvidas. E às vezes a gente tem dificuldade até na distribuição, né? Se é um trabalho em grupo, de distribuir um trabalho em grupo, uma sala pequena, com 38 crianças, às vezes você não consegue nem passar entre as mesas, você tem que se espremer para passar. Mas as crianças, elas estão ali envolvidas, elas estão motivadas. Então, ter um planejamento definido trabalha essa questão. O relacionamento com os pais, né? Eu fiz agora um post lá no Instagram, vai sair semana que vem, sobre isso, né? Como é que é essa relação? Por que essa relação com o pai é uma relação que assusta? Uma das questões que a gente precisa ter é um olhar de empatia para os responsáveis. Tem que ter com os responsáveis uma relação de partilha, é uma relação de soma, é aproximar a comunidade da escola. Então, quando os pais eles estão envolvidos, quando os pais estão participativos, você tem essa questão mais trabalhada. Quando eu chego para conversar com o pai, eu nunca chego para ele e aponto os defeitos da criança. Chamo o pai para conversar e falo, olha, seu filho fez isso, seu filho é assim, assim, assim.
quando você começa um diálogo apontando problemas e já levando questões negativas, você já cria nesse responsável uma percepção e uma sensação de defesa. Então, quando eu chamo um responsável para conversar, eu não chamo para reclamar do filho, eu chamo para entender junto com ele o que está acontecendo com aquela criança, por que aquela criança naquele momento está tendo um comportamento que está atrapalhando o andamento da escola, da sala de aula, que está com brigas, né, com agressões, desafiando às vezes o professor. Então quando eu chamo, a primeira coisa que eu faço é elogiar a criança. É o tio é o meu companheiro para isso, tá fazendo o ninho dele, faz parte. Quem não conhece o tio, é só olhar aí os outros vídeos, vocês vão ver o tio por aí. Então assim, quando eu chamo, eu falo, olha, o seu filho é uma criança muito, muito especial, o seu filho é uma criança que é carinhosa comigo, é uma criança que tem tido um comportamento bacana, mas em alguns momentos ele tenha feito isso, eu queria entender, queria saber como é que ele é em casa, como é que está acontecendo. E aí os pais percebem que você não está ali para julgar nem para criticar. E sempre as conversas com os responsáveis acontecem com reuniões marcadas, na presença de alguém da escola e num espaço reservado. Nunca converse com o pai, eu nunca converso com o responsável em porta de sala, onde outras pessoas estão ouvindo, porque eu acho que é uma situação delicada e que precisa ser resolvida num lugar específico. O controle da turma, a indisciplina, ela vem como primeiro lugar. Então, o medo da disciplina, medo de dominar a turma, de não dominar a turma e o controle da turma. Primeiro essa coisa assim, dominar a turma, né? O que é você dominar uma turma? É ter uma turma toda sentada quietinha, copiando, né? Uma criança quieta, copiando, não significa uma criança aprendendo. Uma criança realmente num processo ativo, interagindo. Então, assim, eu acho que o termo dominar, ele tem que sair fora e tem que entrar o termo compartilhar, né? Conviver. Ter uma turma que participe, ter uma turma que te respeite, ter uma turma que se envolva com o que está acontecendo. Quando você tem isso, quando você tem uma aula envolvente, quando você tem alunos participativos, quando eles são protagonistas, e eu converso com eles, inclusive o termo protagonista, né? Se eles já ouviram falar, se eles sabem o que é protagonismo, e aí eu deixo claro para eles que dentro da nossa sala, eles são protagonistas. O processo de ensino-aprendizagem é um processo de ensino-aprendizagem meu e deles, e principalmente deles. E meu também, porque eu estou aprendendo com eles o tempo inteiro. Quando a criança percebe nesse papel, quando ela se percebe nesse papel, ela muda a chave, sabe? Ela não está mais ali para receber uma informação e para desestruturar o professor. Porque tem criança que quem é professor sabe disso. Tem criança que ela gosta de fazer isso, né? Ela gosta de jogar aquele papelzinho quando o professor dá de costas, depois você não sabe quem jogou, e aí a turma inteira acha aquilo engraçado, porque acaba sendo mesmo do ponto de vista deles. Mas quando ele está no papel de protagonista junto com você, não cabe mais esse tipo de brincadeira, né? Então a relação com a criança muda. A aula, ela é envolvente o tempo inteiro. Então, essa coisa do controle da turma deixa de acontecer. Você não precisa se preocupar com isso quando você tem uma turma participativa, né? E aí eu trabalho muito com a disciplina positiva. Então eu trabalho muito com a criança fazer o seu autocontrole. Então, trabalhar com comunicação não violenta, trabalhar com disciplina positiva, trabalhar com a educação socioemocional. Então, quando você está trabalhando a educação socioemocional, você está trabalhando o autocontrole, o autoconhecimento, a empatia, a criança olhando para ela, a criança se entendendo. Então, isso tudo faz com que a criança deixe esse comportamento que muitas vezes é considerado inadequado para a sala de aula, e realmente às vezes
né? E passa por um comportamento mais colaborativo. Então você tem todo um processo para fazer isso, não é uma coisa que se resolve rápido. Eu normalmente pego o primeiro bimestre para trabalhar muito a educação socioemocional, para trabalhar a comunicação não violenta. Se eu tenho, e eu sempre tenho, e a gente sabe que sempre tem, 1, 2, 3, 4, 5 crianças que precisam de uma atenção maior com relação ao comportamento, e eles são desafiadores, e eles ficam desafiando, eu nunca chamo a atenção dessa criança na frente dos outros, na sala de aula. E dificilmente mando para a direção. Só mesmo quando a situação está muito grave, muito desgastante para mim e para a turma, ou quando a criança me desafia de uma forma que eu preciso ter uma posição mais firme, aí eu vou com essa criança até a direção. Mas a conversa na direção sempre é uma conversa de olho no olho e não uma forma de castigo, né? Porque eu trabalho com a disciplina positiva, então eu não trabalho com castigo. Quando a criança faz alguma questão e ela me desafia, eu continuo com a atividade, eu dou um direcionamento para a turma e aí eu convido a criança a sair comigo para fora da sala, eu agacho na altura dela, olho no olho, tom de voz suave e pergunto o que está acontecendo. E eu sempre começo essa fala, primeiro perguntando o que está acontecendo, depois falando que eu não entendo porque ele está com aquele comportamento, que eu não o vejo como uma criança agressiva, que eu sinto que ele é uma criança tranquila, que ele é uma criança boa, e a criança desvia o olhar e eu falo, por favor, olha para mim, eu estou falando com os seus olhos, eu estou olhando para você. E aí a criança, você percebe na hora que ela começa, ela fica confusa, porque ela não está acostumada com isso, né? No primeiro momento os professores mandam sair, mandam descer, mandam vai para a direção, ou bate boca com a criança dentro da sala, e você desestrutura a sala inteira. Então, as crianças dentro da sala não sabem o que está acontecendo lá fora. E lá fora está acontecendo um diálogo, está acontecendo um acolhimento. E quando eu tenho essa conversa com a criança, eu falo, vem cá, me dá um abraço. E aí, quando eu abraço, assim, muitas vezes eu tive criança me abraçando e chorando. E aí, revelando questões que estavam por trás de toda aquela agressividade, né? Questões que aí a gente trabalhava nas aulas de educação socioemocional, ou muitas vezes precisei acionar um grupo, né? O apoio da direção para trabalhar algumas questões. Mas as crianças sempre entendem que a relação com elas não é uma relação de imposição, mas é uma relação de acolhimento. Então, trabalhar a indisciplina, ela exige do professor um olhar empático, olhar para a criança com empatia, né? Acolher aquele comportamento. Então, não é chegar e julgar e acusar e falar essa criança é assim e eu não tenho condições, nossa, eu peguei essa turma com essa criança, já sei que eu vou ter problema. E aí a gente trabalha a questão do mindset também, né? Que é quando eu começo a falar para ele, você não é assim, eu não percebo você assim, eu sinto, quando eu olho nos seus olhos, que você não é uma criança má, que você é uma criança boa. Então, esse comportamento agressivo, você tirou sangue no seu colega, isso não é seu, você não é assim. E aí a criança, muitas vezes a criança fala assim, eu sou assim, a minha mãe disse que eu sou assim. Né? E aí, aí a gente tem, né, vai ter um momento que eu vou falar muito sobre essa coisa do pensamento que é colocado na cabeça da criança e que define o comportamento dela e define o nosso comportamento também. Né? Lidar com os imprevistos, não dominar tudo. Né? Esse aqui, lidar com o imprevisto, não dominar tudo, também foi um post recente que eu fiz no Instagram. Então quem não me segue, passa lá no Instagram, porque essas questões estão todas sendo trabalhadas lá em posts mais detalhados. Isso aqui foi falado por uma professora nova, que ela falou, eu tenho muito medo de não saber, da criança me fazer uma pergunta e eu não conseguir responder. E aí, a gente não vai saber tudo nunca. Né? Você pode fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, você nunca vai estar dominando tudo, porque nós estamos sempre no processo de aprendizado, de crescimento, e isso é muito legal, e isso é muito mágico,
né? Imagina se a gente chega num momento e fala, nossa, já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Não, a gente vai estar sempre aprendendo. E outra, nós, dentro desse processo de uma aula dialógica, de uma aula onde o aluno é protagonista, de uma aula onde você trabalha as metodologias participativas, você não é o que sabe tudo e que transmite esse saber tudo. Você é o que compartilha e o que propicia esse momento de aprendizado. Então, o professor, quando ele sai desse papel do professor sabedor de conhecimento, que transmite conhecimento, e passa para o papel do professor que propicia um espaço para que esse aprendizado aconteça, ele passa a ter um papel de facilitador, ele passa a ter um papel de tutor. Então, você passa o processo ensino-aprendizado, ele é compartilhado. Então, se uma criança levanta uma questão que você não sabe, fala, vamos procurar no Google? Essa resposta eu também não sei. Vamos ver como é que é, vamos olhar no Google, vamos olhar no dicionário, né? Então, se você tem a internet, se você tem acesso à internet, vai buscar. Se você não tem, vamos ver isso em casa, amanhã a gente traz a informação. Às vezes um questionamento que você não soube responder pode virar um tema de pesquisa, né? Pode virar um trabalho que as crianças não estão fazendo. Então, perda de tempo educando e não ensinando. Nossa, gente, isso aqui vale um vídeo, né? Um blog só disso. Porque quando a pessoa escreveu que ela perde tempo educando e não ensinando, ela está totalmente desconectada com a educação que a gente está vivenciando hoje. Uma educação que está estabelecida pela BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, né? Curricular, e onde a BNCC ela traz que você precisa trabalhar as competências e as habilidades. Ela traz as 10 competências e dentro dessas competências tem a questão da empatia, tem a questão do trabalho junto. A BNCC aponta a criança como o protagonista do processo. A BNCC aponta para o olhar da criança como um indivíduo no seu processo de desenvolvimento total. Então, é a educação que não trata pedaços, mas é a educação que olha para um todo. Então, hoje, a educação do Brasil, ela está caminhando, precisa caminhar muito ainda, mas ela já está caminhando para esse olhar da criança como um todo, né? É a educação integral. Não é você ensinar história, português, matemática. A gente ainda está trabalhando com as disciplinas, né? É um momento de transição que não é muito fácil. Quando a pessoa coloca aqui trabalhar essas questões e junto com o conteúdo que eu tenho que trabalhar, é desafiador, né? Você tem que trabalhar a empatia, trabalhar o comportamento da criança, trabalhar a socialização da criança e também o conteúdo que é cobrado de você na hora da prova. Então isso foi uma questão que a gente trabalhou muito, conversou muito. É uma questão que existe, é uma questão que acontece, é uma questão que as instituições precisam olhar para isso. Então, se a BNCC propõe uma educação integral, ela não pode cobrar uma avaliação do jeito que as avaliações ainda são cobradas, né? Muito voltadas para o conteúdo. Mas, em muitas escolas, você já tem uma avaliação mais integrada. Você não vai avaliar só o conteúdo da criança, você vai avaliar todas as questões da criança dentro da sua sala. Todas as outras formas em que ela apresentou, está interagindo com esse conhecimento. Então, eu acho que a professora que colocou isso, foi uma única pessoa, ela precisa realmente rever o papel dela no processo de ensino-aprendizagem. Porque o papel da escola hoje, tá, com base legal, não é uma questão só que eu estou falando, mas é uma questão com a base legal, não é o de transmitir conhecimento, não é o de transmitir informação, mas é o de preparar o espaço para que isso aconteça com o aluno no papel de protagonista. E aí,
dentro das ameaças, a gente tem falta de conscientização política, né, e conhecer as redes de apoio. Foi uma questão muito bem colocada e muito trabalhada dentro do grupo. E aí a questão de falta de apoio pedagógico, falta de material, falta de recurso, a comunidade violenta. A comunidade violenta é uma questão extremamente delicada, que realmente foge ao nosso controle. Existem relatos de histórias, como a gente tem em São Paulo, de uma escola, numa comunidade de Heliópolis, que era uma comunidade bastante violenta, onde a escola, após ter sido assaltada várias vezes, o diretor resolveu derrubar o muro da escola. Derrubar, gente, ele derrubou o muro da escola e ele abriu a escola para a comunidade. Ele trouxe a associação de moradores para dentro da escola, num trabalho participativo. Ele se inspirou na Escola da Ponte de Portugal. Ele acabou com a grade curricular, ele derrubou os muros, derrubou a grade curricular. A escola hoje é uma escola referência na atuação com metodologias ativas, com ensino híbrido, com metodologias participativas. Então, fazer essa relação da escola com a comunidade, você consegue ter um respeito. Eu já trabalhei em projetos em áreas de muita violência em São Paulo, também na região dos Lagos, onde a escola tinha total respeito e era totalmente preservada dentro daquela comunidade, né? Então, assim, a direção da escola ela era respeitada pelas pessoas que estavam ali envolvidas com a questão de tráfico, ela era respeitada pelas pessoas que moravam na comunidade. Então, não é uma coisa fácil, não estou falando que isso é fácil, né? E nem estou falando que isso acontece em todas as comunidades. A gente sabe que tem comunidades, né, cada uma com a sua história, principalmente quando é uma história de violência, mas eu acho que o caminho é buscar uma relação com a associação de moradores e buscar trazer a comunidade para dentro da escola. Colocar grade, murar, a gente já percebeu que em muitos casos isso não resolve muito. Essa falta de material, falta de recursos, e aí você usar do seu próprio bolso, né? Eu vi há pouco tempo um curso em que a pessoa falava, estava dando uma entrevista, ele tem um curso de alfabetização, e ele falava assim, o meu curso torna os professores protagonistas. Aí eu falei, como assim, né? Porque protagonista a gente na verdade já é. A gente está abrindo espaço para que os alunos sejam protagonistas junto com a gente, né? E aí ele fala, os meus professores são protagonistas, porque eles usam dinheiro do próprio bolso para comprar o material e fazer uma aula legal. Então, assim, eu realmente não acho que isso seja protagonismo, né? Eu acho que se alguém acha que é isso, que fique gastando dinheiro do seu bolso. Eu gasto, tá? Eu gasto, não vou falar que eu não gasto, para trabalhar muitas coisas que eu trabalho. Eu acabo comprando material do meu bolso, porque eu preciso fazer com que aquilo aconteça, mas eu não acho que eu estou sendo protagonista, nem que isso seja uma coisa legal de se fazer. Eu acho que a gente precisa acessar uma rede, e aí a gente tem aqui o conselho Escola e Comunidade. Então eu acho que quando a gente trabalha com essas questões políticas, e aí a importância de você ser politizada, vou colocar aqui, o Conselho Escola e Comunidade, ele é regido por um estatuto, ele acompanha o gasto que se tem na escola, e ele é embasado no Plano Nacional de Educação. Então, assim, o Conselho pode direcionar o recurso que a escola tem. Então, os professores precisam acompanhar o que está acontecendo no conselho. Os professores precisam sentar com a direção da escola e dizer quais materiais precisam ser comprados para as aulas que vocês estão estabelecendo,
né? Eu sou de rede, né? Estou em escola. Em todas as escolas que eu passei, eu sempre tive material para trabalhar. Muito material, né? Eu passei por 3 escolas na rede pública e nas 3 escolas eu sempre tive muito material para trabalhar. Às vezes eu preciso trabalhar com uma questão que a escola não tem aquele material específico, né? Porque eu estou saindo com outros materiais. E aí eu compro, mas são valores pequenos, assim, né? É um livro que eu quero trabalhar e a escola não tem, então eu compro, mas não é que eu gaste dinheiro para fazer as minhas aulas. Porque as escolas, elas precisam estar alinhadas com isso e precisam estar trazendo essas questões. Não só com a questão do recurso, mas a própria questão da autoridade, né? Se você tem uma escola que a direção não conversa, chama essa direção para conversar. Porque a direção precisa estar junto, né? Eu não tenho, nunca tive problema com direção nessas 3 escolas. Eu sempre tive direções muito participativas, atuantes, acolhedoras. Então, eu não posso falar de nenhuma... Eu não tenho experiência com direção de outra forma. Mas eu sei, a gente ouviu aqui relatos de direção muito autoritária, que não deixa que o professor fale. Então eu acho que essas questões precisam ser levadas para o Conselho Escola e Comunidade. E aí, uma das questões que eles colocaram, que é a falta de valorização do professor não se sentir valorizado, né? A própria BNCC, o próprio Plano Nacional, ele traz isso, a valorização do professor. O Plano Nacional, ele traz essa questão, né, de você valorizar o professor, da escola, da direção, da educação, da sociedade, valorizar o professor. Eu acho que os professores precisam brigar nesse sentido mesmo e mostrar o seu valor, né? Eu já tive situações assim de eu estar dentro de um táxi e aí a pessoa fala, você faz o quê? Eu falo, eu sou professora. Aí ele fala assim, você é professora de universidade? Eu falo, não, eu sou professor de criança. Ele, de criança? E fez uma cara tipo assim, né, é menos. Então ser professor de criança, ser professor do ensino básico é inferior a ser professor de uma universidade. E a gente sabe que não é bem assim, né? Para a pessoa chegar na universidade, os professores que chegaram na universidade passaram pelas nossas mãos. Agora a gente precisa também se posicionar, se valorizar, sabe? Não é aquele professor que fez a pedagogia e parou na pedagogia. Então, quando essa pessoa fala de estar sempre fazendo curso, fazendo pós, isso é uma coisa importante, porque a gente precisa buscar novos olhares, buscar novos conhecimentos, a gente precisa se instrumentalizar, né? Então, eu não consigo ficar sem estar estudando. Então, eu estou sempre fazendo uma pós, eu já fiz o mestrado, agora eu estou entrando no doutorado, mas não é porque eu quero ter esses títulos, e eu até nem falo esses títulos. Se você olhar nas minhas redes sociais, eu não fico falando lá que eu sou mestre, ou que eu sou doutoranda, né? Mas as informações, o conhecimento, as trocas de saberes que eu adquiro nesses espaços de conhecimento teórico é muito importante para a minha prática, que é a praxis, né? É você ter um momento, como o Paulo Freire fala, de você refletir na sua prática. E a gente, para refletir na nossa prática, a gente precisa ter essas ferramentas. Então, para finalizar, porque eu acho que eu já passei, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos cuidados que a gente tem que ter com a gente, com as nossas dores, né? A gente precisa ter um autoconhecimento, um olhar para as nossas dores. Então, olhar para tudo isso, né? Buscar um autoconhecimento sobre a gente e buscar um desenvolvimento. A gente tem que ter um cuidado com a gente, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto homem, enquanto professor.
a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque a gente passa muito tempo em pé. Eu tô saindo agora de uma crise muito séria da lombar, e eu tô com o ombro engessado, então o meu movimento do ombro, ó, só chega aqui, nesse braço sobe, e esse braço meu tá aqui. Eu não consigo mexer o braço, porque eu passei o ano passado inteiro trabalhando de forma remota, numa mesa alta, porque era a mesa da sala que tinha acesso à internet, então eu precisava ficar na sala. Então ali eu dava aula, ali eu planejava, ali eu digitava, e eu acabei desenvolvendo, por esse movimento repetitivo, uma patologia que chama ombro engessado. O ombro esquerdo já está, né? Eu estou fazendo, já estou na 13ª sessão de fisioterapia, estou conseguindo esses movimentos aqui, e o direito tá subindo, mas ele já tá sinal, já está doendo, então eu já estou fazendo fisioterapia também. Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, caminhar, alimentação, esse olhar para o corpo, esse olhar para a nossa mente, né? Então, tá lendo, tá estudando, tá buscando novos conhecimentos, trocando informação, participando de grupos de leitura, participando de grupos no Facebook que realmente acrescentem coisas pra gente, não fiquem só dando folhinha, né? Se você gosta de ir lá baixar uma folhinha, não estou te criticando, não estou te julgando, eu também vou lá e baixo essas folhinhas. E muitas vezes elas caem assim perfeitamente para aquilo que eu estou fazendo. Mas eu não fico só nisso, né? Eu olho para minha criança, eu olho para minha turma, eles falam uma palavra, né? A aula era sobre maquete, uma criança falou, eu já fiz uma maquete, achei muito legal. Aí os outros não sabiam o que era uma maquete, eu falei, explica para ele explicou um pouquinho, nossa, Dia, que legal, eu falei, vamos fazer uma maquete? E aí já comecei, a partir dessa fala, dessa questão da maquete que as crianças falaram, eu desenvolvi todo um projeto que chama Lá Onde Eu Moro, e que eu vou fazer até um blog sobre ele, porque a gente está fazendo de forma remota e está ficando muito legal. Então a gente precisa olhar para a nossa mente, a gente tem que olhar para a nossa alma. E quando eu estou falando alma, não estou falando necessariamente uma religião, mas eu estou falando de você cuidar do seu espírito, da sua psique, né? Você fazer uma meditação ativa, passiva, uma caminhada meditativa, você fazer uma oração, você frequentar uma igreja se você tem uma religião específica, mas cuidar do seu espírito e se valorizar, valorizar o seu eu. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Então, não tem que ter medo de não ser valorizada, porque o seu valor é você quem constrói. No momento que você tem o seu valor, no momento que você tem consciência de que o seu trabalho é voltado para o desenvolvimento integral do seu aluno, que as suas aulas são planejadas de forma cuidadosa e não só baixando coisas na internet, que você faz uma aula, que você integra com a BNCC, que você já olhou para a BNCC, não porque você tem que saber quais são aqueles códigos da BNCC. Eu vejo as pessoas preocupadas com código. Você não tem que se preocupar com código, você tem que se preocupar com a forma com que você vai usar toda aquela informação para ter uma aula mais condizente com o que a educação hoje espera de você. Então, no momento que você faz tudo isso, no momento que você está se sentindo íntegra e segura, você tem o seu valor e o seu valor vai ser reconhecido. E se não for, se tiver aquela paciência, né? Sinto muito, mas você sabe que você tem o seu valor. Então, queria agradecer se você chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um comentário, dá um like. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Se achou que tem importância, compartilha com quem você acha que é legal. Mas escreve aí o que você achou, tá bom? Esse canal é feito para isso, para essas trocas de aprendizagens, de saberes, de angústia. Gratidão porque chego até aqui. Tchau.